Bom, nosso assunto de hoje é ultrassonografia, só que a gente vai especificar mais para o lado gestacional, tá? A gestação. Mas eu vou falar como é que surgiu tudo isso, tá? Vamos fazer aquele resuminho sempre do início. Vou falar um pouquinho sobre o que é a ultrassonografia, como é que surgiu tudo isso. Então, a tendinopatia... tendinopatia. Tô ficando doido. A história do ultrassom remonta em 1794, quando Lázaro Spallanzini demonstrou que os morcegos se orientavam pela audição que pela visão para localizar obstáculos e presas. Em 1880, Jacques e Pierre Curie deram uma contribuição valorosa para o estudo do ultrassom, descrevendo as características físicas e alguns cristais. O estudo do ultrassom foi impulsionado com objetivos militares e industriais. A pesquisa sobre aplicações médicas se deu após a Segunda Guerra Mundial. Um dos pioneiros foi Douglas Lowry, que junto com Roderick Bliss construiu o primeiro sistema com objetivo médico durante os anos de 1948 e 1949, produzindo a primeira imagem seccional em 1950. No início, as imagens eram em preto e branco, sem gradações. Um novo entusiasmo surgiu com a introdução da escala de cinza na imagem em 71 por Kossoff, na Austrália, onde diversos níveis de intensidade de ecos são representados por diferentes tons de cinza na tela. No início, as imagens eram em preto e branco, sem gradações. Desde 1980, a ultrassonografia foi impulsionada pelo desenvolvimento tecnológico que transformou este método em um importante instrumento de investigação diagnóstica. A ultrassonografia é um dos métodos de diagnóstico por imagem mais versáteis de aplicação relativamente simples, com excelente relação custo-benefício. As principais peculiaridades são: é um método não invasivo ou minimamente invasivo. As imagens seccionais podem ser obtidas em qualquer orientação espacial. Não apresenta efeitos nocivos significativos dentro do uso diagnóstico na medicina. Não utiliza radiação ionizante. Possibilita o estudo não invasivo da hemodinâmica corporal através do efeito Doppler. A aquisição de imagem é realizada praticamente em tempo real, permitindo o estudo do movimento de estruturas corporais. Bom, mas na verdade, o que acontecia? Como é que foi criado tudo isso? Na verdade, o ultrassom, como foi falado no resumo, ele foi criado na Segunda Guerra Mundial. O que acontecia na verdade? Tem uma criança ali, está aquecendo o motor ali, deixa ele. Mas o que acontecia na verdade? Os submarinos, eles queriam saber se existia alguma pedra, e os barcos também em cima, eles mandavam ondas sonoras, ou seja, ultrassônicas, e quando batia no anteparo, ela voltava e formava uma imagem. Então, quando formava a imagem, se fosse a imagem, por exemplo, de um submarino, eles mandavam menos de profundidade para tentar abater aquele submarino. Como também o submarino mandava informações ou direcionamento à frente se tinha alguma pedra, alguma coisa que o interrompesse a passagem. Então, o ultrassom ele veio através da imagem, chamada de sonar, que mostra para a gente hoje as imagens, como, por exemplo, aqui uma criança andando de carro e acelerando um acelerador. Não é bem assim. Mas as imagens se formaram através do rebatimento. Então, ele bate, rebate e volta a imagem de formação. A ultrassom para a gente ele é terapêutico, ele não forma imagem. Já a ultrassonografia, sim, ele remonta uma imagem. E hoje a gente vai falar, na verdade, especificamente mais da ultrassonografia na ginecologia e na obstetrícia, que é o que mais interessa, é o que é mais utilizado, inclusive, pelo ultrassom. Então, vamos lá. Vamos primeiro o nosso vídeo. Sejam bem-vindos. Nesse vídeo, agora eu vou mostrar para vocês como se dá a formação da imagem ultrassonográfica.
e também como é que é a descrição dos laudos de ultrassonografia. De uma forma bastante sucinta, esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer sobre ultrassonografia. Então, aqui a gente tem o aparelho de ultrassonografia, que é composto basicamente pela tela, onde é vista a imagem, pelo comando, aqui incluindo um teclado, e pelos transdutores. Aqui também você tem a impressora. Aqui nós temos os transdutores que são usados mais na medicina interna, então transdutor linear, transdutor convexo, transdutor endocavitário, nós vamos falar de cada um deles no outro vídeo, e aqui o transdutor setorial utilizado mais para o ecocardiograma. Enfim, todos esses transdutores têm cristais, chamados cristais piezoelétricos, que têm a função importante de produção da onda sonora. Na verdade, eles têm uma propriedade muito interessante. Eles transformam onda eletromagnética, no caso a onda da energia elétrica, em onda sonora, que é uma onda mecânica, e também fazem o contrário. Eles transformam uma onda sonora em sinal elétrico. A gente vai ver como isso acontece. Então, aqui você tem o transdutor, que inicialmente recebe a energia da fonte elétrica e a transforma essa onda eletromagnética em onda sonora. Então, produz o feixe de ultrassom. Esse som, então, interage com os tecidos. Nesse caso aqui, nós temos o objeto a ser estudado. E esse som vai ser parte refletido de volta para o transdutor, que é o que a gente chama de eco, e parte vai ser absorvido pelo próprio objeto. Isso a depender da característica do tecido. As estruturas que emitem muito eco acabam sensibilizando mais esses cristais, que transformam essa informação em sinal. Portanto, essas estruturas aparecem com alto sinal, parecem brancas, digamos assim, na imagem lá na tela. Essas estruturas são ditas hiperecóicas, ou seja, emitem muito eco de volta para o transdutor. Existem aquelas estruturas que absorvem todo o som e não emitem de volta, são estruturas anecoicas. Como o transdutor não reconhece nenhum eco, a imagem aparece preta na tela. E existem as estruturas que emitem o som, o eco, de volta para o transdutor, numa intensidade intermediária, são as estruturas hipoecóicas, ok? Então, o cristal piezoelétrico tem essa dupla função. A função de emitir o eco e a função de reconhecer esse eco, emitir o som e a função de reconhecer o eco de volta, o eco que foi refletido pelo tecido. Além disso, o transdutor consegue calcular a profundidade desse objeto, a localização exata a partir do tempo decorrido entre a emissão do eco e a sua leitura no transdutor. Então, como ele sabe a velocidade da onda, pelo tempo ele acaba calculando a distância do objeto em relação ao transdutor. E assim se dá a formação da imagem, com essas informações de profundidade e ecogenicidade. Então aqui, por exemplo, você tem uma vesícula biliar e aqui o fígado. São estruturas que têm ecogenicidades distintas porque são compostas de materiais, de tecidos distintos. O tecido do fígado é um tecido sólido que reflete algo do som de volta para o transdutor. A vesícula biliar é um tecido líquido. Como é líquido, não há reflexão do som, o som passa direto pelo líquido e a estrutura, portanto, ela é anecoica, não emite eco de volta para o transdutor. Além disso, você percebe que existe um reforço acústico posterior aqui, ou seja, um artefato produzido pelo fato de que o som passa direto através do líquido e aumenta a sua velocidade, inclusive gerando essa imagem que é, na verdade, um artefato decorrente dessa interação aqui com o líquido. Aqui, uma vesícula biliar contendo cálculos biliares. Como os cálculos são calcificados, eles emitem um eco total de volta para o transdutor. Então, todo o som que interage com o cálculo reflete de volta para o transdutor, daí ser uma estrutura hiperecóica.
Além disso, como todo o som volta para o transdutor, as estruturas que estão por trás do cálculo não são atingidas pelo som e, portanto, não produzem imagem, formando uma grande sombra, que é o que a gente chama de sombra acústica posterior. Então, nós temos esses dois artefatos que eu queria mostrar para vocês. O artefato de reforço acústico posterior, que denuncia que a estrutura a ser analisada é líquida, e o artefato de sombra acústica posterior, que denuncia que a estrutura é calcificada, ou seja, refletiu todo o som, todo o eco de volta para o transdutor. Então, no próximo vídeo, a gente vai detalhar melhor outros sinais ultrassonográficos, mas aqui é só para mostrar para vocês o básico da formação da imagem no ultrassom. Então, na verdade, o que acontece? A reflexão da imagem é que mostra a forma dela, tá? Diferente do nosso ultrassom, que apenas ele reflete, ele mantém o som e faz ali, na verdade, pela profundidade que você coloca a nível de dosagem, a ação sobre a região onde você quer trabalhar, né? O ultrassom terapêutico, trabalhando entre 0,1 e 1 watts por centímetro quadrado, cúbico, na verdade, e o ultrassom estético, que trabalha entre 1 e 3 watts por centímetro cúbico, quadrado, desculpa, não é cúbico, é quadrado. Então, a imagem que ele mostrou, né? A ideia é utilizar o eco humana sonoras como forma de detecção dos objetos. A ecolocalização data no início do século XX, ou seja, lá no final, depois da Segunda Guerra Mundial, após estudos com golfinhos e morcegos. Por quê? O morcego e o golfinho, eles emitem um sonar. O morcego é praticamente cego. Ele emite sonar e ele sabe como se deslocar, e não tem nada, um anteparo batendo na frente dele, ele pode trocar o posicionamento. O golfinho não, ele enxerga e ele emite sonares, na verdade, para se comunicar. Então, na verdade, você emite uma onda através da imagem, né? Emite uma onda, essa onda bate no anteparo, o objeto, e volta em forma de imagem. Após a Primeira Guerra Mundial, este princípio passou a ser utilizado em instrumentos de navegação, após, mais ou menos, no início da Segunda Guerra Mundial, em profundidades aquáticas, utilizando ondas sonoras chamadas de sonar, Sound Navigation and Ranging, em 1917. Em 1941, esse princípio foi aplicado na navegação na área com onda de radiofrequência, a qual originou o radar, o Radio Detection and Ranging, ou seja, mandava a informação através do sonar, havia marcação. Você vê em filmes antigos, né? Ele gira. Na verdade, ele forma uma imagem. Somente após a Segunda Guerra Mundial cresceu o interesse do uso de ecos de onda de som na medicina. Os médicos Douglas Howry e Hendrik Blix foram pioneiros ao realizar os estudos do ultrassom. Em 1949, desenvolveram o primeiro sistema com objetivo médico e em 1950 realizaram a primeira imagem médica com ultrassom. As ondas de ultrassom são ondas mecânicas com frequência acima da faixa de audição humana maiores do que 20 kHz. O nosso ultrassom trabalha com 20 kHz, mas ele, na verdade, ele emite ondas para tratamento, ele não emite imagem. Por isso que a frequência dele é um pouco menor. Tá? O efeito piezoelétrico, citado inclusive pelo professor que estava falando ali, o doutor, o efeito piezoelétrico é que significa? Quando você faz a compressão sobre um cristal que fica no cabeçote, ele vibra em alta velocidade, né? Esse 20 kHz são 20.000 vezes o movimento por minuto. Então, ele bate em alta frequência, por isso que o ultrassom terapêutico, o ultrassom que nós utilizamos, não de imagem, nós estamos falando de imagem, mas o que nós utilizamos, ele é a alma do aparelho. Se você quebrar o cabeçote, pode jogar o aparelho fora, porque você não tem mais como reparar esse aparelho, porque aquele cabeçote é feito somente para aquele aparelho. Então, cuidado com esse tipo de queda, por exemplo, você vai estragar o aparelho, tá? Então, por ser uma onda mecânica, ela precisa de um meio para propagar e a velocidade de propagação da onda depende de propriedade de cada meio. Então, esse meio pode ser a pele, pode ser a gordura, pode ser o órgão. E o meio para fazer com que essa propagação aconteça é o gel. É o cabeçote, o transdutor e o gel que faz com que haja o deslizamento e aprofundamento da imagem para ser visualizada ali no monitor. E depois as fotografias são tiradas, né?
Então, a velocidade, né, os princípios físicos, e o meio, o ar, caminha a velocidade de 330 metros por segundo. A água doce por 1.435. O sangue caminha em velocidade 1.560 metros por segundo. O músculo, 1.570 e a gordura, 1.580. Então, o que é mais difícil de ser localizado? Gordura. Depois, o músculo. Depois, o sangue. O ar é mais fácil de ser visualizado. Então, os materiais aqui, o ar tem uma capacidade de contenção de 0,04 joules, que é um valor para facilitador e absorção de imagem. O melhor órgão, né, humano que pode ser captado é o osso. O valor dele é alto. Uma outra propriedade física relevante para as imagens de ultrassom é a absorção da onda pelos tecidos. Então, ela bate, rebate e forma a imagem. Quando o ultrassom se propaga no meio, há perda de sua energia por diversos fatores, como atrito, pressão e estresse. Por isso que o deslizamento do transdutor, o tempo todo, tem que ser suavemente, com calma. Se você fizer rápido, né, o indivíduo, o professor, o doutor que estiver fazendo, o técnico, estiver fazendo lá a utilização do transdutor, ele tem que ser feito lentamente, senão há perda. Essas perdas de energia caracterizam a absorção de onda pelo tecido. Em geral, cada tecido possui um coeficiente de absorção particular. A lei que governa a absorção do ultrassom pela estrutura é a lei de Beer, não é cerveja, tá? E determina a amplitude da onda, como função da profundidade de penetração desta. Um transdutor de ultrassom gera ondas acústicas, pela conversão de energia térmica, elétrica ou magnética em energia mecânica. Essa energia mecânica é que é transformada em imagem. A técnica mais eficiente para gerar ultrassom na faixa de aplicações médicas é através do efeito piezoelétrico, ou seja, faz-se comprimir o cristal, gera-se uma velocidade de informação e gera-se a imagem. O efeito piezoelétrico foi inicialmente demonstrado por Jacques e Pierre Curie em 1880. Neste experimento, eles observaram potencial elétrico nos terminais de cristais de quartzo quando o mesmo sofria um estresse mecânico. Não façam isso, mas se você pegar o cabeçote do ultrassom, ligar ele na potência máxima, colocar alguma coisa, um gel, e colocar perto do seu ouvido, você vai escutar um zumbido. O zumbido nada mais é do que o quartzo batendo em altíssima velocidade, promovendo o efeito piezoelétrico. Esse efeito inverso também foi observado de forma que, se um potencial era aplicado nos terminais do cristal, havia uma deformação da superfície. Então, na verdade, essa deformação é a velocidade com que o cristal bate em altíssima velocidade, produzindo a imagem, ou produzindo o som, ou o tratamento que nós fazemos uso. É muito interessante o uso do ultrassom terapêutico, né, o nosso ultrassom, em processos cicatriciais. Bastante interessante. Um cristal piezoelétrico converte um sinal elétrico oscilante em uma onda acústica e vice-versa. Ou seja, essa onda acústica, na verdade, ou seja, a imagem que é formada lá no monitor. Esse é o transdutor. Existem vários tipos de transdutor, tá? Os transdutores mais largos, mais finos, o transvaginal, que é feito, é o único caso que se faz a utilização interna do corpo. Na dependência principalmente da forma e da densidade das estruturas avaliadas, as ondas de ultrassom podem, resumidamente, atravessar, refletir ou atenuar. Isso vai depender do tecido que está sendo avaliado, tá? Essas estruturas que refletem as ondas do ultrassom são chamadas de ondas ecogênicas, representadas no modo B, através da escala cinza, tanto mais clara quanto for a intensidade da onda refletida. Então, vocês viram no próprio vídeo que quanto mais líquido existe, mais escura a imagem, quanto mais ar tiver, mais clara a imagem de reflexão. Então, aqui, na verdade, o uso do transdutor com o gel, fazendo a imagem lá no monitor.
O invólucro de um implante mamário, por exemplo, é uma estrutura bastante ecogênica, ou seja, como ela é líquida, reflete bem. As ondas de ultrassom são refletidas gerando ecos de alta intensidade, representados no modo B em cinza claro. Por outro lado, o conteúdo de silicone do implante mamário não reflete as ondas do ultrassom, é anecoico, e por isso é representado em preto. Aqui é a visão ultrassônica, modo B, através do transdutor endocavitário, mostrando a anatomia uterina na escala cinza. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. O útero, o endométrio, o útero e o endométrio. Aqui, na verdade, é calculado o tamanho, tá? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver um útero anatomicamente, do ser humano, né? Ele é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. 12 centímetros, no máximo, não mais que isso. Você vê como é que ele se distende, né? Quando a gestação, como é que ele se distende. Ele aumenta quase 50 vezes de tamanho durante a gestação. Quando as ondas de ultrassom, na forma Doppler agora, tá? Interagem com estruturas em movimento, ocorre a mudança de frequência da onda. Por exemplo, o Doppler é muito utilizado para batimento cardíaco, para ver músculo cardíaco, para ver funcionamento de órgão. Quando a estrutura se movimenta no sentido oposto, a propagação da onda ultrassom ocorre um aumento da sua frequência. Nas situações em que a propagação da onda tem o mesmo sentido da estrutura em movimento, ocorre a diminuição da frequência. Então, quanto mais rápido for, a frequência é melhor para essa captação da imagem. Quanto mais lento for, menor é a captação da imagem quando há movimento dentro do corpo. O modo Doppler fornece uma análise qualitativa e quantitativa da função ou da fisiologia da estrutura do órgão examinado. É muito utilizado em batimento cardíaco para ver a musculatura e o funcionamento do coração. Aqui um Doppler, né, para ver os movimentos do feto. Às vezes provoca um movimento no abdômen para ver. Inclusive, essa ultrassonografia, ela cada vez está ficando mais precisa e cada vez mais a forma com que você visualiza, tá? Isso já é uma ultrassonografia que eles chamam de 3D e algumas agora estão fazendo até em 4D, colorida. Elastografia, uma outra forma. Recentemente foi incorporada a ultrassonografia chamada elastografia. Através dessa tecnologia, a tecnologia é possível de quantificar a densidade das estruturas avaliadas, para saber o tamanho, para ver tumores, para ver problemas cardíacos e outras estruturas. Estruturas duras, intermediárias e moles costumam ser representadas pela elastografia em vermelho, verde e azul, respectivamente. Isso aqui é um caso de uma elastografia, um ultrassom comum, é elastografia para determinar. Então aqui diz o seguinte: ultrassonografia de um nódulo mamário de modo B, figura A, mostra a anatomia macroscópica do nódulo. Que é o nódulo. Na elastografia, o módulo é representado predominantemente pelo vermelho. Então você vê que já está disseminando na região, tá? A elastografia ela é mais precisa hoje. Módulo 3D. São adquiridas múltiplas imagens do módulo B, tornando possível, além da avaliação volumétrica, a reconstrução de estruturas examinadas em diferentes planos. Aqui nós estamos vendo a cavidade uterina, o útero, em formato em V, tá? O colo uterino, o útero, a cavidade, para ver, na verdade, a estrutura, o tamanho, a espessura dela. Essa imagem eu peguei, essa é uma imagem verdadeira, para vocês verem como às vezes a criança ela faz os mesmos movimentos, às vezes ainda no útero. Aqui é a mesma criança dentro do útero materno e fora do útero materno. Você vê que o formato da mãozinha aqui no queixo, né? Lógico que eles fizeram uma fotografia, mas o formato aqui é exatamente igual da forma com que ele estava dentro do útero materno. Botei a criança rindo aqui, fica engraçadinho com o dentinho, né? Criança desse tamanho. Pena que cresce, esse que é o problema. Indicações.
Principais indicações da ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia. Primeiro, avaliação da gestação inicial. Através da ultrassonografia transvaginal, o embrião costuma ser identificado por volta das 5 semanas de amenorreia ou primeira semana de atraso menstrual. Aqui está mostrando umzinho aqui, ó. A ultrassonografia transvaginal, pelo qual é possível diagnosticar um embrião medindo 4,2 milímetros. Isso aqui, ó. Olha o tamanho. O que é compatível com uma gestação de 6 semanas e 1 dia de amenorreia. A vesícula anecoica, que é o que está aqui, adjacente ao embrião, é uma vesícula vitelínica, achado relevante na gestação inicial. Você vê que eles podem ter visões macro e visões micro, e é medido o tamanho, inclusive. É fundamental na avaliação pré-natal o diagnóstico do número de embriões, placentas, a coriniosidade e bolsas amnióticas, a miniosidade. Olha só, o Brasil, para vocês terem uma ideia, é um dos países no mundo, entre os 3 países no mundo, que tem mais aparelhos para imagem. O problema é que grande parte dele ou estão ainda embalados ou uma parte dele está quebrado. O problema é que esses aparelhos que são trazidos para cá, nem sempre tem técnicos que têm a especialidade para trabalhar e acabar consertando esses aparelhos. Eu tenho um colega, um amigo, ele é um médico nuclear, ele trabalha com cintilografia. Eu acho que eu já contei essa história a vocês. Ele teve que ir aos Estados Unidos, trazer um técnico para cá para fazer a avaliação e consertar o aparelho dele, o cintilógrafo. Teve que trazer 2 cabos de fibra ótica que são utilizados, a maioria desses aparelhos usam cabo de fibra ótica. Cada cabo de fibra ótica custava $5.000. O dólar hoje é 5 e alguma. Vou botar 5 para ficar redondo. $5.000 são R$25.000, um cabo. $5.000 não, é isso mesmo. Não, que R$5.000? Que $1.000 dá R$5.000, é R$25.000, é isso mesmo, tá certo. 2 cabos que ele usa são R$50.000 o cabo partiu, tinha quebrado o cabo. O cara acabou de fazer, agora entrou no avião, quebrou o aparelho de novo, ele teve que voltar novamente para fazer. Você vê o prejuízo que né? Para uma empresa, por exemplo, que trabalha só com isso, estragando um cabo desse, o que acontece? O prejuízo que essa empresa vem a ter. As gestações múltiplas, principalmente as monocoriônicas e monoamnióticas, apresentam uma frequência maior de complicações obstétricas. Ultrassonografia obstétrica diagnosticando uma gestação gemelar, gêmeos, né? Monocoriônica, ou seja, em uma gestação amniótica, crianças gêmeas univitelinas, iguais. A maior causa de mortalidade materna no primeiro trimestre é a gestação ectópica, ou seja, aquela que é gerada e mantida dentro das tubas uterinas. Corresponde ao desenvolvimento da gestação fora do útero. Esta condição, quando não diagnosticada a tempo, pode causar hemorragia fatal. A gestação ectópica ocorre mais frequentemente na tuba uterina. A tuba uterina, apesar de ser muscular e elástica, ela não tem tanta elasticidade como é o útero. Então, lá pelo 4º mês, aquilo vai romper e vai perder, inclusive perdendo a tuba, vai perder o ovário e vai ter fatalidade ali na gestação. Por isso que, quanto mais cedo for feito os exames ultrassonográficos, para saber se houve deslocamento do óvulo fecundado e já está preso dentro do útero, né? E a gestação correr normalmente. Aqui uma gestação ectópica, né? O útero está aqui, o ovário está aqui, né? O caminho, né? O útero estaria desse lado aqui, ó. Não foi, parou aqui. Exame ultrassonográfico transvaginal, diagnóstico do anel tubário relacionado à gestação ectópica tubária íntegra. Aqui, ó. Está desenvolvendo aqui. Não houve deslocamento.
Ultrassonografia transvaginal mostrando uma gestação ectópica tubária rota, quer dizer, ele vai se romper. Notar a grande quantidade de sangue anecoico livre na cavidade abdominal. Essa parte mais embranquecida aqui, por ser líquido, é sangue, tá? Tem um pouquinho de sangue aqui, tem sangue aqui, tem sangue aqui. Ou seja, o aumento do volume, né, da gestação ali acaba rompendo os tecidos, rompendo vasos. Outra gestação inviável que pode ser diagnosticada pela ultrassonografia é a doença trofoblástica gestacional, nas suas formas mola hidatiforme, completa ou incompleta. A ultrassonografia obstétrica reduziu a idade média do diagnóstico da mola hidatiforme de 14 para 10 semanas. Lembrando que na área de saúde a gente não fala meses, a gente fala semanas, tá? 14 semanas, 3 meses mais 2 semanas, 10 semanas, 2 meses mais 2 semanas. O diagnóstico precoce da doença trofoblástica gestacional diminui a chance de que a doença evolua para a neoplasia trofoblástica gestacional, como a mola invasora ou o coriocarcinoma, ou seja, tumorações, tá? Mola hidatiforme. Pode ou não haver a presença de um embrião ou tecido placentário. Se houver um embrião, infelizmente, ele não sobreviverá. A gestação pode parecer normal no início, mas quando os sintomas se desenvolvem, inclui sangramento vaginal, que pode ser marrom escuro ou vermelho vivo durante o primeiro trimestre, além das náuseas e vômitos. São aquelas gravidez de risco, tá? É preciso remover o tumor para evitar complicações graves. A imagem, eu repeti a imagem, ultrassonografia transvaginal, mostrando o útero com dimensões aumentadas, preenchido com conteúdo ecogênico, permeado por várias vesículas anecoicas. Ao lado na macroscopia, o material obtido após a aspiração do conteúdo. Os materiais anecoicos são as pequenas formações aqui ao redor. Datação da gestação e estimativa do peso fetal. Isso é indicado. A datação correta da idade gestacional é fundamental para a avaliação pré-natal. Através dela é possível detectar alterações no desenvolvimento da gestação, como a restrição no crescimento fetal. A datação, ou seja, a data, né, período, e a estimativa do peso fetal são determinados pela medida das seguintes estruturas fetais. O comprimento do crânio à nádega, ou seja, daqui até a região ali do cóccix, um pouco abaixo dela. O polo cefálico, o abdômen e o fêmur. Então, essas são as estruturas que são avaliadas, são medidas para saber o tamanho do bebê e o período gestacional. Aqui é o crânio nádega. Crânio nádega. Mostrando a medida crânio-caudal do feto, a estimativa de idade gestacional de 12 semanas e 6 dias. Até os dias são avaliados e consegue fazer hoje com precisão, tá? Ultrassonografia no modo biometria fetal, estão vendo o crânio, mas qual foram medidas? A cabeça, o abdômen, B, e o fêmur. Fêmurzinho, na letra C, está marcadozinho o fêmurzinho dele ali. São calculadas a estimativa da idade gestacional e o peso fetal. Rastreamento de cromossomopatias. Isso é para ver se a criança tem algum problema na gestação e pode ser até interrompida. A ultrassonografia obstétrica é realizada entre a 11ª e 14ª semana de gestação, também conhecida como exame morfológico do primeiro trimestre, tem importância indiscutível no rastreamento de anormalidades cromossômicas. As cromossopatias ou aneuploidias, especialmente aquelas que são compatíveis com a evolução da gestação até o termo. Dentre essas, destacam especificamente as trissomias do cromossomo 21, que é a síndrome de Down, do trissomia do 18, que é a síndrome de Edwards, e de 13, que é a síndrome de Patau. A síndrome de Down é um distúrbio genético causado quando uma divisão celular normal resulta em material genético extra do cromossomo 21. Isso é muito comum, a síndrome de Down e as outras doenças, que nós vamos falar delas, em pessoas em gestação acima dos 40 anos. Porque a gente sabe que cada ano que se passa, os cromossomas vão, em grande parte deles, vão se tornando
deficitários e frágeis. Um homem, por exemplo, com 60 anos, tem a possibilidade que 90% dos espermatozoides deles tenham deficiência. Por exemplo, tá? Não que isso vai acontecer, mas existe uma grande possibilidade. A síndrome de Down provoca uma aparência facial distinta, deficiência mental, atraso no desenvolvimento e pode ser associada a doença cardíaca ou da tireoide. Bom, existem vários graus de deficiência na síndrome de Down. E esses graus de deficiência são medidos através do QI, Qualificação Internacional da Inteligência. Tá? Tem indivíduos com síndrome de Down com QI 20, como tem síndrome de Down com QI 120. Tem vários tipos. Depende da educação, depende do desenvolvimento, depende do estímulo que é dado para essa criança. Programas de intervenção precoce com uma equipe de terapeutas e educadores especiais que podem tratar a situação específica de cada criança. São úteis no tratamento da síndrome de Down. É o que eu falei, é o estímulo que é dado. A característica bem básica é essa forma em olho mongol, né? E o dedo polegar diferenciado. Bem diferenciado. Embora apresente deficiências intelectuais de aprendizado, pessoas com síndrome de Down têm personalidade única, estabelecem boa comunicação e também são sensíveis e interessantes. Eles são muito amorosos, bastante. E quando adultos, eles são, desculpa a palavra, tarados sexuais. São tarados sexuais. Quase sempre, quanto maior o estímulo dado a essas crianças durante a infância, menor o grau de presença dos sintomas, viu? O estímulo dado, a importância da estimulação e o desenvolvimento melhor a nível de QI. A síndrome de Down é classificada na CID como Q90, é um tipo de deficiência. Linda, né? A trissomia 21 é um acidente genético que ocorre no momento da concepção em 95% dos casos. Com o avanço da idade materna, existe uma maior probabilidade de gestar um bebê com alterações cromossômicas como a síndrome de Down, principalmente acima dos 35 anos de idade. Eu já falo 40. Quais são as características e sintomas, né? Olhos amendoados, devido às pregas nas pálpebras, aquela forma mongol. Olhos menores em tamanho, mãos, uma única prega na palma da mão e às vezes duas. Membros mais curtos, tônus muscular mais frágil, língua protusa maior do que o normal. Eles falam com a língua, às vezes, fora da boca. O aprendizado pode ser igual, tá? As crianças hoje com síndrome de Down participam das mesmas salas de aula. Problemas cardíacos congênitos, a possibilidade disso é quase de 90%. Problemas respiratórios, já baixa um pouquinho a quantidade. Doenças de refluxo esofágico. Otites recorrentes, problemas, né, de inflamação. Apneia do sono, grande parte deles. Disfunções da tireoide, daí o fato de serem propensas ao sobrepeso, né? E são hipotireoidismo. No caso, é o hipotireoidismo. Aí o lábio leporino, né? O lábio rachado, geralmente com um problema de sífilis, às vezes na gestação da mãe. Síndrome de Edwards. O primeiro exame trimestral, que inclui um exame de sangue e ultrassom, oferece informações prévias sobre o risco de um bebê apresentar o problema. Um exame pré-natal no segundo trimestre também pode detectá-lo. Os sintomas incluem baixo peso ao nascer, cabeça pequena de formato anormal e defeitos congênitos em órgãos, muitas vezes fatais. A síndrome de Edwards não tem tratamento, geralmente é fatal antes do nascimento ou durante o primeiro ano de vida. Esse é um caso. Tem crianças que nascem com lábio leporino, tem crianças que não nascem, tá? Não são todos os casos, não. O exame, aí ocorre a síndrome de Patal. O exame pré-natal pode detectar a síndrome de Patal durante a gestação. Todos eles são alterações genéticas que causam algum retardo, tá? Aí o caso síndrome de Patal, a ligação, né, do lábio com a parte nasal. É um exemplo, às vezes acontece, às vezes não acontece. A síndrome de Patal provoca deficiência mental grave e defeitos físicos. A maioria dos bebês com essa condição não passa da primeira semana de vida.
O tratamento varia de criança para criança, lógico que isso acontece, não é que acontece sempre, mas o percentual é alto de óbito. Concentre em aliviar os sintomas e controlar as complicações. Dá pena, né? Uma criança com olho azul desse, com essa síndrome. Vê que a defeito que há, principalmente na formação do palato superior. A rache, né, que existe, a rachada, a comunicação que existe entre o maxilar superior e o assoalho superior da boca. Os principais marcadores ultrassonográficos das cromossopatias são a translucência nucal, o osso nasal e o Doppler no ducto venoso. São os detalhes que causam ou a síndrome de Patau, ou a síndrome de Erdődy, ou a síndrome de Down. Avaliação da vitalidade fetal. O Doppler obstétrico é um dos recursos disponíveis para avaliação da vitalidade fetal em gestações com risco de insuficiência placentária. Pode haver o descolamento de placenta, é possível através de uma avaliação ultrassonográfica, tá? Os outros métodos são o controle da movimentação fetal, o cardiotocografia e o perfil biofísico fetal. Isso tudo pode ser feito com ultrassom, tá? Por isso a necessidade e a indicação e a orientação nossa, do fisioterapeuta, para as grávidas fazerem esses recursos mensalmente, se possível. É muito importante. Ainda mais alguma de vocês que possa vir a se especializar na área de obstetrícia e ginecologia obstétrica, a ter esse processo, esse procedimento. A indicação da ultrassonografia como uma forma de avaliação, né, e por imagem durante a evolução e o crescimento fetal. Os principais vasos avaliados pelo Doppler na avaliação da vitalidade fetal são a artéria umbilical, né, que é a ligação da mãe com o feto, a artéria cerebral média e o ducto venoso. Na avaliação do perfil biofísico fetal, são avaliados pela ultrassonografia o tônus, a mobilidade fetal, ou seja, a movimentação, a identificação de movimentos respiratórios fetais e a quantidade do líquido amniótico. Porque às vezes o líquido amniótico está se perdendo ou a quantidade é pequena, às vezes tem que se acelerar o processo até da gestação, tá? Uma criança vir não a termo, e sim antes do tempo. A avaliação do líquido amniótico, alteração na quantidade do líquido amniótico pode indicar alterações diversas como insuficiência do útero placentária, rotura das membranas de malformações fetais e diabetes gestacional. Diabetes gestacional, a criança nasce com volume, às vezes superior, né, peso corporal acima de 5 quilos. Há uns anos atrás teve um caso, acho que foi na França, sim. Uma criança nasceu com 9,5 quilos. Teve que ser uma cesariana porque não tinha espaço para passar. Imagina uma criança de 9,5 quilos. A avaliação do líquido amniótico pela ultrassonografia pode ser qualitativa ou mesmo quantitativa. Aqui a visão obstétrica mostrando a avaliação subjetiva do excesso do líquido amniótico. Vocês estão vendo aqui, ó, o contorno da criança, tá? O líquido está aqui, ó. Como é líquido, ele é mais claro. Os miomas podem acometer até 50% das mulheres na menacme. A ultrassonografia é um método de escolha para o diagnóstico e a descrição dos miomas. Essas informações são fundamentais para a indicação do tratamento mais adequado. Menacme, período de atividade menstrual, período de vida que a mulher em que ela menstrua, caracterizando-a por sua atividade menstrual. Né? A dúvida nessa terminologia, o que é menacme, é o período de atividade menstrual da mulher. Aqui, na verdade, é a avaliação feita. Eu peguei essa imagem ultrassonográfica, né? Lógico que é uma imagem apenas de demonstração. São detalhes que são avaliados na parte muscular. A ultrassonografia é fundamental na descrição entre os achados tipicamente benignos, ou seja, tumores, e as lesões suspeitas para as quais é indicado o tratamento cirúrgico. Aqui, detectando o mioma, até de grande volume, tá? Você vê aqui o útero bem aqui.
E o mioma, aqui está nível ovariano, né? Porque o ovário sai para cá, o outro ovário para cá. E o mioma ovariano. Uma ultrassonografia mostrando exemplos de lesões suspeitas, atençoada, vascularização ao Doppler e ascite. Ascite é aumento do volume abdominal, tá? Aqui está mostrando o excesso de líquido. Ou seja, eu tenho uma inflamação a nível de fígado e um aumento do volume. A ascite é aumento de volume de líquidos no abdômen. Isso é uma ascite. Você vê que o aumento do volume formando até estrias no abdômen. Rompimento de tecido, né? A estria, não, na verdade, é rompimento de tecido de colágeno e elastina. Bye, bye. Perguntas e dúvidas, gente? Eu sei que o tema é chato, enjoado, mas a gente tem que falar, está dentro do nosso programa. Então, o que eu quero concluir? A importância do fisioterapeuta no acompanhamento, caso você seja um profissional especialista na área de ginecologia e obstetrícia, existem uma série de técnicas que vocês vão aprender de como fazer junto à gestante, tá? Os exercícios que ela tem que praticar, as atividades que vão facilitar o parto, caso ela tenha escolha pelo parto normal, tá? E o acompanhamento através dos exames por imagem para entender como é que está o funcionamento ali do útero, se está bem de saúde, se está mal de saúde, que técnicas você vai poder utilizar, né? É importante o fisioterapeuta trabalhar com a gestante na piscina, é um facilitador muito bom para a gestante, porque ela alivia a carga, né, sobre o abdômen. Existem várias técnicas que vocês vão aprender, tá? E não sei, alguma de vocês tem a ideia de trabalhar com gineco-obstetrícia? Eu sei de alguns que estão querendo fazer. Rebeca, você vai? Abre o som aí, vamos conversar, pô. Por enquanto é a área que mais me interessa, né? O que você já leu sobre o assunto? Às vezes eu fico vendo uns vídeos de fisioterapeutas fazendo alguns exercícios em pessoas grávidas. Eu tive uma professora sensacional, doutora Ivone Browns. Doutora Ivone Browns. Ela é fisioterapeuta, especialista em gineco-obstetrícia. Ela foi muito tempo fazer o trabalho desse para incontinência urinária. Ela é um trabalho bacana na UERJ. Eu esqueço o nome do grupo que tem na UERJ. Lá tem um trabalho feito com a terceira idade. Muito legal. E ela trabalhava com gineco-obstetrícia para incontinência urinária. Vocês já devem ter entendido que o que causa a incontinência urinária é a fraqueza do períneo. E uma das causas da incontinência urinária é a que a gente chama de multiparidade, quer dizer, aquela mulher que tem vários filhos, tem várias gestações. E isso causa uma fraqueza naquela musculatura do períneo. E os músculos do períneo, eles são envoltos, né, pela musculatura glútea. E os exercícios de contração, o ato de sentar e levantar, é um trabalho de períneo. Os alongamentos que se fazem sentados no chão são trabalhos de períneo. Então, o que acontece? Esses exercícios para o períneo, eles reduzem quase 95% a possibilidade de cirurgias para fazer, na verdade, a reconstituição dessa musculatura perineal. Então, o fisioterapeuta entrando como um meio de tratamento, evitando que essa paciente vá para a cirurgia. Eu esqueço o nome desse grupo que é lá da UERJ. Bom, se vocês pesquisarem, vocês vão achar. Trabalho, terceira idade, eu vou pegar aqui na internet, deixa eu ver aqui. Terceira idade UERJ.
O NAT, exatamente. Foi de cara. Olha o NAT. Aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês verem. Tá aqui, ó. A UNAT, o que significa a UNAT? Universidade da Terceira Idade. Na verdade, ele não é uma universidade da terceira idade, é um grupo, tá, que faz um trabalho bastante legal com o pessoal de terceira idade, com atividades, com exercícios, com práticas, né, que faz com que o idoso tenha uma vida mais saudável, tenha uma vida mais legal. E a gente está vendo que o Brasil está caminhando para a terceira idade em grande, olha só, teatro. Fazendo atividade em teatro. Barato. Eu tive lá umas 3 vezes lá, fui ver o trabalho dele lá com incontinência urinária. Muito legal. Aqui tem algumas meditação, informações. Deixa eu ver o que tem aqui. É uma cartilha, vou baixar e entregar para vocês. Ó. Incontinência urinária de cara. Eu não sei se continua a professora Ivone lá, não sei se é ela ainda. Mas tem uma cartilhazinha legal aqui, vamos baixar e vou mandar para vocês. Cartilha da terceira idade, de incontinência urinária. Legal. Gente, tem muita coisa bacana por aí que as pessoas pensam que não existe. Aí, um trabalho com a terceira idade. Aqui mais que 10 anos, o Brasil vai estar entre os 3 maiores países no mundo com pessoas de terceira idade, tá? Então, é muita gente com artrose, é muita gente com artrite, é muita gente com problema respiratório, muita gente reumático. Então, é uma área que vai estar mantendo a força aí em cima. É a reumatologia, é a geriatria. São 2 áreas que vão estar muito fortes daqui a 10 anos. Então, não estou empurrando ninguém para essa área. Estou apenas dizendo que é o que vai acontecer. Nós estamos caminhando para uma população idosa, envelhecida. Tudo bem que isso é um momento sazonal, né? Daqui a pouco nós temos novamente os mais jovens crescendo, mas nós estamos engordando a pirâmide populacional brasileira. Nós estamos tendo uma quantidade muito grande de pessoas na terceira idade. E aumentou, inclusive, eu estava lendo ontem, aumentou a expectativa de vida no Brasil. Nós estávamos com 78 anos e alguma coisa, já estamos próximos a 80 anos. Então, a qualidade de vida melhorou, a quantidade de atividades que essa pessoa vinha fazer, a conscientização que essas pessoas estão fazendo com essas pessoas que estão envelhecendo, e a qualidade de vida melhora. Eu tenho na minha família 4 mulheres que passaram 100 anos. Isso tudo é qualidade de vida, gente. Aí você pergunta, como é que elas chegaram lá? É genética. É genética. A genética faz isso. Então, quer dizer que a Rebeca quer entrar por essa área. Já vou te mandar isso, se o pessoal quiser ler, já é uma fonte de pesquisa. Ok? Alguma dúvida mais, gente? Alguma pergunta a fazer? Giane está quieta demais hoje aí? Professor. Oi, Egli, pode falar. Sobre a síndrome de Down, caso essas pessoas venham a ter filhos, essas crianças também nasceriam com essa... Síndrome de Down para síndrome de Down, sim. O homem e mulher com síndrome de Down, sim. É 100%. Eles têm o gene recessivo, então é 100%. Pode ter filhos? Pode. Mas a possibilidade de ter um filho com síndrome de Down é de 100%. É 100%. Ele traz o gene recessivo. Entendeu? Eles têm casado à beça. Eu tenho visto reportagem de casamento de muitos. Eu tenho uma aluna nesse projeto que eu trabalho, de ginástica, e ela leva o filho dela, ele tem. E, nossa, ele já chega abraçando, beijando, mas também no dia que ele não quer beijar nem abraçar, não adianta. Eles são muito carinhosos, muito carinhosos. Eu conheço um menino, amigo da família, eles são muito carinhosos, muito carinhosos. Aí eu fico assim, bota a língua pra fora, aí eu fico brincando com ele. Todo dia ele chega, me abraça, me beija. São muito carinhosos, ele fez a aula. Carinhosos. É bem participativo. Quando ele quer, ele é bem participativo. Quando ele não quer, ele fica sentadinho lá só observando a gente.
Eles são muito carinhosos demais. Jane, tá quieta demais aí, Jane. Fernanda? Professor? Não, professor. Para o ímpar. Quem vai? Fernanda ou Jane? Coloquei aí no chat. Mas eu não estou lendo o chat, não. Estou aqui só... Deixa eu ver o que você escreveu aqui. Mas você não vai trabalhar só com isso, não. Se ficar só nisso, você vai ficar pobre. É uma parte. Isso aqui é uma parte. Entendeu? É uma parte. O fisioterapeuta que acha que vai trabalhar só naquela área vai ficar pobre. E qual a outra parte, professor? Você não trabalha no tatame, você não trabalha na parte da cinesioterapia funcional para criança, para jovem, para adulto com problema neurológico? A parte neurofuncional não trabalha só com criança, não. Adulto também. Jovem também. Na piscina tem a reumatologia também. Sim, você vê, por exemplo, uma pessoa sofreu uma lesão nervosa, tá? Sofreu uma lesão nervo seccionado, uma neurotimese, seccionou o nervo totalmente. Ele perdeu alguns movimentos. É um problema neurológico? Claro que é. Não vai tratar? Claro, é neurofuncional. Então não é só piscina. Quando a gente pensa numa área, eu tenho um monte de coisa em volta. Ok? Fernanda. Oi, professor. Boa noite. Boa noite. É mais assim uma dúvida. Eu tenho percebido que no final dessa geração para cá, tem nascido muita criança com autismo. Uhum. E assim, isso é relacionado a alguma coisa na gravidez ou relacionado assim, tipo, alguma coisa entre o homem e a mulher, né? Alguma coisa do esperma não tá legal? Não. Porque tem muita criança com autismo. Sim, tem muito a ver com o processo gestacional. Vou exemplificar as duas gestações com qual eu tive presente, né? Eu sou separado, segundo casamento, mas eu presenciei a gestação das minhas duas filhas. Hoje uma está com 28, a outra com 25. As duas, durante toda a gestação, eram o tempo todo música suave em casa. Essa suavidade da música causou duas jovens calmas e tranquilas. Eram duas crianças muito tranquilas. São duas adultas muito tranquilas. Então você vê que a influência que existe na gestação pode estar gerando isso. Os atritos, os confrontos entre pai e mãe. A mãe fuma, o pai e a mãe bebem muito durante a gestação. Isso tem influência. A mãe que fuma durante a gestação, essa criança vai ter um comprometimento a nível de desenvolvimento mental muito mais lento do que aquele que a mãe não fumava. Isso afeta o cérebro. Tem influência? Tem. O autismo tem relação com o aprendizado? Tem. O autismo tem relação... Oi, Egli. Descobri minha lentidão, né, mental. O cigarro da minha mãe. Não. Você não se formou num curso, está se formando no segundo? Nossa, mas muito lerda. Muita lentidão. Meu filho tá me zoando aqui, falando que eu... Mas você conseguiu. Você está dizendo que... 41. Mas não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. O negócio tá indo, né? Não pode ficar parada. Não importa. Não importa. Você seguiu em frente. Agora, por exemplo, quer ver? Vou te perguntar uma, quer ver? Você tem dificuldade com matemática, não tem? Na infância, não. Depois de uma certa idade, sim. E até em ler, raciocinar, no caso, sim. Entender o que eu tô lendo. Física. São as piores matérias para você entender. Não é verdade? É pensamento lógico. O problema do desenvolvimento mental é o pensamento lógico.
quando tem alguma coisa que afetou a geração, né, do feto, isso causa um comprometimento lógico. E o culpado quem é? Pai e mãe. Porque estavam fumando, bebendo, que é um absurdo. Desculpa que é sua mãe, mas é um absurdo. Porque... Tá morrendo, mas tá fumando, não larga o cigarro. É um absurdo. Eu acho um absurdo. Não é porque é sua mãe, não. É um absurdo. Não, tá? Qualquer pessoa que, assim... Na verdade, eles são de uma época que eles começaram a fumar criança. Então, o pessoal muito nordestino, assim, nordestino, ele tem esse hábito. Dos 9 aos 12 anos, começar a fumar. Né? Então, assim, pelo menos as minhas avós, minhas tias, todas começaram a fumar nessa idade. Ainda bem que eu não aprendi, né? Porque, assim, eu não conseguia fumar. Mas é uma coisa que causa muito mal, não só a eles, como quem está próximo, né? 9 pessoas da minha família, homens, morreram por causa de cigarro. 9. Inclusive meu pai. 9. E meu pai tinha parado há 15 anos, tá? Meu pai tinha parado há 15 anos de fumar. E você vê como é que o cigarro compromete o pulmão da pessoa. Não só o pulmão, a parte do cérebro, o desenvolvimento de algumas células. Porque é uma agressão. O cigarro é uma agressão. O álcool em excesso é uma agressão. E é considerado suicídio, porque você vai destruindo a carne. O cigarro é um suicídio. Você está se autodestruindo. O que é o suicídio? É aquilo que você sabe que tem e não se cuida. É aquilo que você sabe que te agride e você não se cuida. Isso é suicídio. É autoagressão. É o mesmo que o cara pegar um revólver e dar um tiro na cabeça. É a mesma coisa. É um tipo de suicídio. É um suicídio que eu chamo de suicídio progressivo. A longo prazo. Ainda bem que as gerações agora, uma boa parte dela, parou de fumar. E vocês, como profissionais de saúde, né? É um absurdo que eu vou falar aqui agora. O maior fisioterapeuta em fisioterapia respiratória fumava 4 maços de cigarro por dia. Doutor Carlos Alberto Caetano Azeredo. Se vocês pegarem na internet, verem livros, ele deve ter uns 30 livros publicados em fisioterapia. Eu conheci bem, ele chamava de Carlinhos. Professor, doutor Carlos Alberto Caetano de Azeredo. O maior fisioterapeuta brasileiro, na época, em fisioterapia respiratória. Fumava 4 maços de cigarro por dia. Vai entender isso? O cara era uma sumidade nessa área, uma sumidade. Só que ele se autoagredia. Morreu de câncer de pulmão. Morreu com 58 anos. 58 anos. É a tua história do santo de casa não faz milagre, né? Ele falando do tratamento e fumando. Ele falando da possibilidade do tratamento da fisioterapia através da parte respiratória e ele fumando. Quer dizer, não dá, né? Mais alguma dúvida, gente, aí? Alguma coisa, algum assunto que vocês queiram conversar? Que pode fugir da matéria, não dá problema nenhum. Eu estou aqui para isso. Alguma coisa que vocês têm dúvida, alguma outra disciplina, alguma coisa que vocês queiram conversar, eu estou aqui para isso. Professor, nessa questão do cigarro, sim. Essa semana nós tivemos lá no consultório um paciente que fez uma extração, assim, não é dentro da matéria, mas... Não, vamos lá, vamos conversar. Emendando no assunto do cigarro. É um jovem de 20 anos. Aí ele foi fazer uma extração, estava com o leite bem destruído. Aí eu falei para ele, poxa, é uma pequena cirurgia, mas é uma coisa para você tomar cuidado. Então, pelo menos evita o cigarro pelo menos 3 dias. Aí ele, não, eu vou sim, tudo bem. Eu vou sim, eu vou me esforçar e tal. Eu falei assim, cara, se você conseguir, tenta levar isso para sua vida, vai diminuindo aos poucos. Eu sei que você já fumou um tempo, já sentiu falta. Tenta diminuir aos poucos, vai fazer bem para você. Aí comecei a mostrar foto da internet para ele de pulmão de quem fuma, as doenças que pode causar e tal. E todo aquele aconselhamento, né? Foi para casa. Ele fez a extração sábado. Hoje eu tive que ligar para ele para saber como é que ele estava, se teve algum problema no final de semana. Aí falei, e aí, conseguiu ficar sem o cigarro? Pô, consegui não.
Fiquei só no dia da extração mesmo, um pouquinho no domingo, comecei a fumar de novo. Cara... Você já viu um pulmão de não fumante, né? Ele tem uma cor rosa. É rosa, rosinha. Eu fiz uma vez uma autópsia num cadáver que chegou lá na faculdade na época, e era um senhor de 80 anos que nunca fumou, né? O histórico dele, trabalhava no campo, nunca fumou. E de um rapaz de 21 anos que fumou desde os 10 anos de idade. Parecia que os pulmões estavam invertidos. O do senhor, rosinha, pulmão limpo. E o cara com pulmão negro, preto, por causa da nicotina e o alcatrão. E você pega o pulmão de um fumante, parece uma borracha. Não tem mobilidade. Duro. E o do não fumante, elástico. Bacana. Uma curiosidade. Pode falar. O dentista até me mostrou, que ele falou que um professor dele mostrou alguns estudos do resultado de uma pessoa que fuma, e o resto radicular dele estava assim, meio borrachoide. Porque como ele fuma há muito tempo, até afetou, no caso, a estrutura dentária dele. Aí ele tirou o dente, aí mostrou a raiz bem borrachoide, assim, molinha, a gente conseguia se apertar com a pinça, ela ia e voltava, muito esquisito. Levando-se em conta que o dente é uma das estruturas do corpo mais duras que tem no corpo. Sim. E ficou assim, borrachoide. Você vê o que o cigarro faz no organismo da gente, né? O excesso dessas coisas, o que faz, o que ele agride, como ele agride o nosso organismo. E as pessoas usam isso, um absurdo, né? A autoagressão se agredindo. Mas fazer o quê? Mais alguma dúvida, gente? Sim. Semana que vem, feriado, só teremos aula daqui a 2 semanas, tá? Então, o prazo de entrega dos trabalhos de hoje, tanto dessa disciplina quanto da anterior, até o domingo da outra semana, ou seja, dia 2, segunda-feira, dia 9 até o dia 8. Tem prazo maior aí esticado para vocês entregarem os trabalhos. Ok? Um abraço, então. Boa noite, bom descanso a todos. Boa noite. Boa noite, bom descanso a todos. Boa noite, professor. Um abraço, Jane. Tchau, tchau.